Salmo de número 12. O salmista disse: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Pai querido e glorioso, salva-nos, porque faltam os homens bons. Não nos deixe fazer parte daqueles que não são bons, não nos deixe fazer parte dos ímpios que andam por toda parte, não nos deixe fazer parte dos mais vis dos filhos dos homens. Mas eu peço que Deus trabalhe na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, como temos aprendido nos últimos dias, porque a transformação precisa começar nos pensamentos. Peço, meu Pai, que o Senhor nos salve de nós mesmos, da nossa maldade, da nossa má índole, e que o Espírito Santo de Deus possa nos transformar, possa nos purificar de todos os nossos pecados e mazelas. Peço que a Tua palavra possa nos abençoar, nos confortar, nos desafiar, nos encorajar nesta noite, meu Pai, e que possamos sair daqui abençoados por ela. É o que eu preciso e cada um de nós precisa. E peço ao Pai que esta noite seja especial, porque a palavra de Deus será especial. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Você sabia que Davi, além de ter sido rei de Israel, ele também foi um dos profetas de Israel? E há várias profecias de Davi registradas no Velho Testamento, na palavra de Deus, principalmente no livro dos Salmos. Há profecias dele também no livro de Crônicas e de Reis, mas principalmente no livro de Salmos. E uma dessas profecias: faltam os homens bons, porque não faltavam só nos dias dele, mas principalmente nos dias de hoje. Se já faltavam homens bons naquele tempo, 1000 anos antes de Cristo, imagine 3000 anos depois, faltam muito mais homens bons nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo de sobre a terra. Só que 1000 anos mais tarde, 1000 anos depois de Davi clamar: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, foi a vez do apóstolo Paulo também fazer uma profecia em 2 Timóteo capítulo 3. Mas aqui em 2 Timóteo 3, Paulo, ele foi mais detalhista, e ele deu uma lista de como seriam os homens, as mulheres, os seres humanos dos últimos dias. Quantos acreditam que nós estamos vivendo os últimos dias? E Paulo, ele dá uma lista de como nós seríamos nesses últimos dias. E eu quero ler esta lista com você. São 19 características dos homens dos últimos dias. E a primeira marca deles: amantes de si mesmos. Realmente nós vivemos momentos em que o que eu sinto, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu penso, o que eu acho, se encontra acima de tudo e de todos. Nós nos colocamos acima da precisão, da necessidade, da aflição de outras pessoas e de outros lugares. E nós realmente estamos nos amando mais do que a outras pessoas. Avarentos significa
amor ao dinheiro, amor aos bens materiais, amor às luxúrias, amor ao conforto, e nós não abrimos mão de nada disso, quer seja para se sacrificar por Deus ou pelo próximo. Presunçosos, nos consideramos donos da verdade, não é o que a palavra de Deus nos ensina, não é o que os nossos pais estão nos orientando, mas é o que nós achamos e, consequentemente, somos soberbos, orgulhosos, nos consideramos mais importantes do que outras pessoas. E, em quinto lugar, blasfemos, pessoas que falam mal, pessoas que dizem palavrões, pessoas que amaldiçoam. Em sexto lugar, desobedientes a pais e mães. Também pudera, desde que eles inventaram o Estatuto da Criança, né? A criança não pode mais ser coagida, a criança não pode mais ser disciplinada, e a criança nem sequer pode mais trabalhar. Finalmente, ingratos. Nós cuspimos no prato em que comemos e não sabemos reconhecer a bênção que outras pessoas foram e tentaram ser em nossas vidas. Profanos, aquelas pessoas que nada para elas é santo, nada para elas é sagrado, sem afeto natural, haja vista que há filhos que estão matando seus pais e pais que estão matando seus filhos, algo que deveria ser tão natural, né? O amor de família não está existindo. Irreconciliáveis, você tenta se aproximar de pessoas, trazer pessoas de volta, mas elas não aceitam. Em 11º lugar, caluniadores. Eu quero que você preste atenção nesta palavra, caluniadores. É uma das marcas dos homens dos últimos dias. E agora eu vou discorrer sobre as outras: intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, aparência de espiritualidade, mas negando a eficácia dela. Então, essas são as marcas dos homens dos nossos dias. E, infelizmente, temos que admitir, não todas, graças a Deus, mas talvez algumas delas estejam impregnadas no nosso próprio coração, mas pela graça e misericórdia de Deus serão arrancadas de nós nesta noite. E de todas essas marcas que Paulo citou em 2 Timóteo 3, 19 ao todo, qual foi a única marca desta lista? Que o rei Davi profetizou no seu salmo de número 12. Foi justamente a 11ª, a de caluniadores, homens que gostam de difamar, homens e mulheres que gostam de acusar, homens e mulheres que gostam de espalhar rumores. Interessante que o salmo inteiro está falando sobre caluniadores. Quando Davi disse, faltam os homens bons, ele estava se referindo a esses caluniadores. Interessantemente, a palavra caluniador, tirada aqui do grego original, é a palavra diabolos, e da qual nós tiramos o nome diabo, que literalmente significa acusador. Caluniador é o mesmo que diabolos, que é o mesmo que diabo, que é o mesmo que acusador. Isso quer dizer que quando nós estamos caluniando, nós estamos fazendo o papel do diabo. E não é à toa que, de todas as marcas dos homens maus, a que mais prejudica uma igreja, a que mais prejudica uma empresa e a que mais prejudica uma nação é a marca da calúnia, pois a calúnia divide as pessoas e com divisão nada vai para frente. Divisão é uma das armas mais poderosas nas mãos do diabo para enfraquecer uma instituição, seja ela família, seja ela igreja, seja ela o governo. E através da divisão ele consegue enfraquecer uma causa. Veja você que o jornalismo
Já há muito tempo deixou de ser pura reportagem e passou a ser calúnia 24 horas por dia. Hoje não dá mais para saber de que lado está a verdade, quem está falando a verdade, mas isso tudo prova que o arrebatamento da igreja está às portas. Amém, irmãos? Por que o rei Davi clamou por ajuda? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Pelas mesmas razões que nós estamos clamando a Deus nos dias de hoje também. Então, meus irmãos, dentro do nosso texto, quais são os pecados que podemos atribuir ao mau uso de nossa língua nos dias de hoje? São 3. Primeiro, os homens não querem mais ter compromisso. Veremos. Segundo, os homens vivem em competição. E terceiro, os homens não se levantam pelos necessitados ou pelos caluniados. Primeiramente, o que a nossa língua tem a ver com compromisso? O que a nossa língua tem a ver com compromisso? Preste atenção, Davi disse, porque são poucos os, diga alguém, compromissados entre os filhos dos homens. São poucos os compromissados entre as pessoas nos dias de hoje. Então, antes de apontar o problema com a língua, Davi apontou a falta de fidelidade entre as pessoas. Eles estavam voltando atrás em suas palavras ou simplesmente não estavam assumindo os seus compromissos. Este problema sempre existiu, desde Adão e Eva, mas é agora, nos últimos tempos, que ele está mais generalizado. Pois o meu pai ainda é do tempo que a palavra de um homem valia. Amém, irmãos? A minha mãe ainda era do tempo que a palavra de uma mulher valia, mas eu e você não somos mais deste tempo. Eu e você não somos mais deste tempo. Por isso que temos que fazer contrato, reconhecer firme em cartório. Porque hoje a palavra não vale mais nada. Podemos perceber a falta de compromisso em todas as esferas da sociedade, mas principalmente em relação a Deus. As pessoas não querem ter compromisso com Deus. Elas não querem ter compromisso na política, na educação, na saúde. Elas não querem ter compromisso no trabalho. Elas não querem ter compromisso no casamento. E elas não querem ter compromisso com a igreja. Veja que as pessoas estão fugindo de compromisso. Elas estão fugindo de obrigação o máximo possível. Em 1988, o então candidato para a presidência dos Estados Unidos, o George Bush pai, prometeu para os eleitores dizendo: leiam os meus lábios, eu não vou aumentar impostos, caso me torne o presidente dos Estados Unidos. E ele repetiu: eu não vou aumentar impostos. Mas 2 anos depois que ele era presidente, ele aumentou os impostos. Em 1992, quando ele tentou se reeleger, os eleitores americanos não se esqueceram que ele havia quebrado uma promessa, que ele não havia assumido um compromisso. E por esta razão, principalmente, ele não foi reeleito. Nesta noite, como eu e você estamos usando a nossa língua para quebrar os nossos compromissos? Com a mentira e com bajulações. Primeiro, com a mentira. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Apesar de ter pernas curtas, você sabia que a mentira é o meio mais usado para escaparmos de situações desagradáveis ou de compromissos que não queremos assumir? A mentira ainda é o meio mais usado para isso, para quebrar contrato. Eu trabalhei por quase 5 anos para o Banco Real S.A. e tanto quanto eu saiba, eu nunca havia chegado atrasado, até um dia que eu perdi a hora. Perdi a hora, assim que eu acordei eu percebi que eu já devia
estar picando o cartão. Da minha casa mesmo, eu telefonei para o meu gerente, contei para ele o que havia acontecido. E se ele ainda queria que eu fosse trabalhar naquele dia, pois no Banco Real, se você chegasse atrasado 5 minutos, não entrava mais. Não entrava mais. E o meu gerente disse, pode vir trabalhar, porque você me disse a verdade. Se fosse outro funcionário, teria dito, a minha moto quebrou a caminho. Ou eu acordei com uma baita dor de cabeça, e etc. e tal. A mentira possui muitas facetas. Ela possui muitas pernas. Ela é usada através do exagero. As pessoas não sabem, mas exagerar é mentira. Elas são usadas através de anedotas. E elas são usadas principalmente através de meias verdades. O que você está dizendo tem um certo senso de verdade, mas nem tudo é verdade. Mas aí você mistura a verdade com a mentira e então tudo passa a ser verdade. Infelizmente, este é um pecado que atinge a todos nós, por querer ou até mesmo sem querer. Pedro mentiu 3 vezes, que não conhecia a Jesus Cristo, mas não foi uma mentira premeditada, não foi uma mentira proposital. Ele não saiu de casa naquele dia dizendo, eu vou mentir. Foi de repente, ele foi pego de surpresa, e na hora do pânico, e na hora do medo, ele mentiu. Mas pastor, mentira é mentira, não é? Sim, mentira é mentira. Mas aqui no Salmo 12, Davi não está falando da mentira acidental, e sim da mentira calculada, da mentira deliberada, daquela mentira que a pessoa sai de casa já determinada de que vai contá-la. É a mentira usada para se sair bem acima das pessoas e prejudicar outras pessoas. Mas sobre esta mentira, basta dizer, Satanás é o pai dela. Ele é o autor dela. E ele vive da mentira para cumprir todos os seus propósitos neste mundo em que vivemos. E além dela, da mentira, bem próximo dela, usamos bajulações para enganar as pessoas. Veja, o versículo diz, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Coração dobrado, irmãos, é aquele que diz uma coisa, mas pensa e sente outra bem diferente. Mais que uma mentira, né? É uma enganação. Meu pastor sempre me ensinou a não prestar atenção nos elogios, ignorá-los. Deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quanto às críticas, aceite com humildade e leve na presença de Deus. Mas você não pode levar nem as críticas e muito menos os elogios a sério, porque tanto um quanto o outro pode ser verdade, como também pode ser mentira. Veja o que Jesus disse em Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, bajulação. Mas o seu coração está longe de mim, mentira. Eles não estavam realmente sentindo o que eles estavam dizendo, acreditando no que eles estavam falando. E aí Jesus contou a parábola dos 2 filhos, para mostrar que o nosso compromisso é muito mais importante que os nossos elogios, que a nossa fidelidade é muito mais importante que os nossos agradecimentos. O pai disse para um dos filhos, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. O filho disse não, mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho disse, eu vou, mas nunca foi. Qual desses filhos fez a vontade do pai? O primeiro, porque apesar de ter dito eu não vou, ele se arrependeu e foi. E assim também é na igreja. Não adianta dizer que você gosta da igreja, não adianta você falar bem da igreja agora, mas na hora H, criticá-la, desprezá-la, ou até mesmo deixá-la. Por quê? Porque as nossas ações
precisam corresponder com as nossas palavras e as nossas palavras precisam corresponder com as nossas ações. Veja você no Salmo 12, Davi estava decepcionadíssimo com os homens de sua época, porque eles fugiam de compromisso, eles davam desculpas esfarrapadas. Poucos são os fiéis entre os filhos dos homens, mas para não serem excluídos da Assembleia dos Justos, eles faziam elogios falsos. Sobre compromisso, Mahatma Gandhi, que foi líder indiano, disse o que, na opinião dele, estava destruindo a raça humana. Veja o que ele disse: política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade, oração sem caridade. Mas melhor do que o que Mahatma Gandhi disse, foi o que o irmão de Jesus, Tiago, disse em seu livro: assim também a fé, se não tiver as obras ou se não tiver compromisso, é morta em si mesma. Com a língua, estamos tentando fugir de nossos compromissos. Por isso Davi clamou: salva-nos, Senhor, porque nos faltam homens bons, faltam pessoas compromissadas, faltam pessoas dedicadas e faltam pessoas fiéis. Mas veja, em segundo lugar, o que a nossa língua tem a ver com competição? Davi disse: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, venceremos. Com a nossa língua iremos sobressair. São nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Finalmente, irmãos, como é gostoso depois de tantos anos na vida cristã, ainda ser surpreendido com verdades frescas e verdades que não são novas, mas que são novidades. Como eu gosto de ser surpreendido com novidades. Finalmente eu descobri a razão que nos leva a falar mal uns dos outros. Não é por uma questão de justiça, longe disso. E nem é por uma questão de maldade. Nem todas as pessoas que criticam, falam mal, são maldosas por natureza. Não é nem por maldade, nem por justiça. Eu descobri, irmãos, que é por uma questão de competição. Quando nós estamos falando mal de outras pessoas, é porque nós nos consideramos melhor que aquela pessoa. Nós nunca vamos tecer um comentário negativo a respeito de alguém que consideramos melhor que nós. Nós só vamos criticar aquele indivíduo que for, na nossa ideia, pior que nós. Mas eu quero que você saiba que no mundo dos homens não existe nenhum homem melhor que o outro. Nós conseguimos ser pior do que outros, ou piores do que outros, mas nós nunca vamos conseguir ser melhor que ninguém, pois a palavra de Deus já garante, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, quando criticamos alguém, não estamos ajudando aquela pessoa, mas a nós mesmos, para nos sentirmos bem. Quantos estão entendendo isso? Nós estamos competindo com aquela pessoa, e por isso a difamamos, por isso a criticamos, porque queremos ser superior àquela pessoa. Estamos sempre competindo, para saber quem é mais santo, para saber quem é mais puro, para saber quem está mais certo. Quando não, para saber quem é mais depravado, para saber quem é mais sujo, ou para saber até quem está mais errado, mas estamos sempre em competição
e o instrumento que usamos é a língua, é a fala, é a comunicação. Não é à toa então que Davi, quando percebeu tudo isso no seu meio, ele clamou a Deus por ajuda e disse: salva-nos, porque faltam os homens bons. Em todos esses casos, usamos a língua para ver quem vai prevalecer, quem vai ganhar. Quem disse: uma mentira contada 100 vezes torna-se uma verdade? Quem disse? Uma mentira contada 100 vezes torna-se uma verdade. Foi o nazista, marqueteiro, ministro da propaganda nazista de Hitler, Joseph Goebbels. Todos os partidos políticos até hoje, de centro, de esquerda, de direita, usam esta estratégia para destruir os seus adversários. Eles contam uma mentira 100 vezes, 1000 vezes, até que se torna uma verdade. Triste que isso também aconteça dentro das nossas igrejas. Verdade ou mentira, o que nós queremos é destruir o nosso adversário e nos sobressairmos a ele. Achamos que vamos prevalecer com a nossa língua. Lê do engano. Lê do engano. Deus odeia, irmãos, 6 pecados, mas o 7º ele abomina. Ou seja, ele odeia ainda mais do que os outros 6. Veja, Provérbios 6, versos 16 e 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: a testemunha falsa que profere mentiras, vírgula, e o que semeia contendas entre irmãos. Então, eu quero dizer nesta noite, a língua pode nos destruir, mas jamais irá nos dar a vitória. A vitória, irmãos, ela vem através do nosso testemunho, amém? A vitória vem através das nossas ações e não através da nossa fala. Nesta noite precisamos sair do Facebook, precisamos sair do Instagram, precisamos sair do Twitter, precisamos sair de dentro da casa das pessoas e entrar dentro da palavra de Deus. Por que Jesus ficou calado diante de todos os seus acusadores? Porque ele não precisava competir com aquelas pessoas. Ele não precisava convencer aquelas pessoas da verdade. Ele só precisava fazer uma coisa: glorificar a Deus com seu testemunho, e a Deus ele glorificou. Depois foi a vez de Estevão e de Tiago, os 2 primeiros mártires da igreja, que ficaram calados diante dos seus algozes, não acusaram os seus algozes, antes oraram por eles. Agora os maus homens dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Mentira. Com a nossa língua pereceremos. Com o tempo, as pessoas irão se afastar de nós. Com o tempo, as pessoas não irão mais confiar em nossa fala, pois saberão que qualquer uma delas pode se tornar vítima da nossa língua. Por isso, com a língua nós não prevaleceremos, com a língua nós pereceremos. Através dela, os homens não querem mais ter compromisso, e através dela, os homens vivem competindo uns com os outros. E em terceiro lugar, o que a nossa língua tem a ver com caráter? Davi disse: pela opressão dos pobres, pobres aqui são as vítimas da língua, pelo gemido dos necessitados, necessitados aqui são as vítimas da língua. Me levantarei agora, diz o Senhor, porém a salvo aquele para quem eles assopram. Preste atenção neste ensinamento, vem diretamente da palavra de Deus. Davi decidiu
que ele iria defender os criticados. Amém, irmãos? Que ele iria defender os difamados e perseguidos pela língua alheia. Mas não é isso que, na maioria das vezes, nós fazemos. Na maioria das vezes, nós nos calamos. Mas o ditado popular muito sábio já diz: aquele que cala, consente. E essa é a maior tragédia do mundo, quando os homens bons se calam. Davi disse: eu não vou me calar. Amém, irmãos? Mas eu vou me levantar em defesa das vítimas. E, aliás, esta é a única arma bíblica que existe contra a crítica. É quando você, homem bom, quando você, boa senhora, não aceita a crítica e ainda defende a vítima. Não que a vítima seja inocente, talvez não seja, mas porque a crítica é sempre errada. Porque a crítica não vem de Deus. Conheço meu sogro há mais de 30 anos e nunca consegui, preste atenção nisso, criticar qualquer pessoa que seja perto dele. Nunca. Nem mesmo o diabo eu já consegui criticar perto do meu sogro, porque o meu sogro não aceita. Ele logo toma o lado da pessoa sendo criticada. Incrível. Ele pode não ter certeza da inocência daquela pessoa, mas ele tem certeza de uma coisa, que a crítica não vem de Deus. Veja Tiago 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal de quem? Da própria palavra de Deus. E julga a lei, julga a palavra de Deus. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz, você está tomando o lugar de Deus, isso é idolatria. Satanás quis tomar o lugar de Deus. E há muitas pessoas tentando tomar o lugar de Deus, passando julgamento sobre as outras. Mas como podemos, pastor, saber se estamos criticando ou realmente buscando ajuda para um problema que surgiu? Isso me faz lembrar daquela senhora que não criticava, ela pedia oração. Ela não criticava, ela só pedia oração. Ela dizia assim perante a igreja: orem pelo meu marido, ele não para de beber. Vamos orar pela irmã Sebastiana, ela está muito decepcionada com o pastor. Ela não criticava, ela não espalhava rumores, ela só pedia oração. Então, como saber se estamos criticando ou realmente buscando ajuda para um problema que surgiu? Isso é muito fácil saber. Só podemos falar de uma situação para quem dê direito. Só podemos falar de uma situação para quem dê direito. Ou seja, para quem faz parte do problema ou para quem faz parte da solução. Caso contrário, estamos criticando sim, estamos difamando sim e estamos causando contenda sim entre os nossos irmãos. Apesar de ser Deus em pessoa, Jesus Cristo nunca gostou de entrar em questões alheias. Ao contrário, ele fugia disso. Certa vez, um homem falou mal de seu próprio irmão de sangue para Jesus e pediu a intervenção de Jesus, a interferência de Jesus. Mas veja qual foi a resposta de Jesus e que precisa ser a nossa resposta também. E disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz
ou por repartidor entre vós. Em outras palavras, homem, não me envolva nisso. É avareza e eu não quero participar de avareza. Eu não quero participar deste teu pecado. Concluindo, no Salmo de número 12, Davi clamou por ajuda, porque estava faltando os homens bons, se referindo à língua. Leia o Salmo, o contexto deixa bem claro, está falando de língua, comunicação. Em nenhum momento ele falou de honestidade, em nenhum momento ele falou de pureza ou santidade, ele estava se referindo ao pecado da língua. Eu quero ser um homem bom, eu não quero fazer parte da lista dos maus, mas às vezes é difícil, porque eu sou provocado de todos os lados. Pessoas me criticam, qual que é a minha vontade? Criticá-las de volta. Pessoas me atacam, para me defender, eu quero atacá-las. Mas é isso mesmo que o diabo quer que façamos. É assim mesmo que o diabo quer que venhamos a reagir. É assim que ele causa divisão entre nós e destruição da obra do Senhor. Tiago 3, versículo 5 diz: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Salva-nos, Senhor, porque nos faltam os homens, faltam pessoas que controlam este pequeno membro. Eu tirei do contexto? Não. Não é o que a Bíblia está ensinando? Faltam pessoas que controlam este pequeno membro. Por detrás de toda pessoa que difamamos, existe uma família, existe uma esposa ou um esposo, existem filhos ou filhas, existem pais. Talvez exista um ministério, uma igreja, ou 2 ou 3 igrejas. E no nosso ímpeto de atingir aquela pessoa, nós estamos atingindo uma multidão de outras pessoas. Somos maus mesmo. Muito maus. Por isso que eu tenho orado que Deus nos dê uma igreja sábia. Amém, irmãos? Perfeita nunca. Não conheço igreja perfeita, mas uma igreja sábia. E uma igreja sábia não pratica, não participa de críticas. Uma igreja sábia corta o mal pela raiz. Amém? E aleluia. Vamos ser uma igreja sábia, no nome de Jesus. Amém.